Olá pessoal, estamos com mais uma Igreja em Sua Casa e hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de medo, como ele funciona e como nós podemos continuar confiantes ainda que a gente sinta isso. Vamos lá! Gente, vamos lá! Você pode, se você estiver com a sua Bíblia, você pode ir abrindo em Isaías, capítulo 36. Mas antes de eu ler lá, antes da gente estudar lá, quero dizer duas coisas. A primeira é que eu não vou ler literalmente cada versículo. Eu vou passar sobre o contexto, sobre a história do que aconteceu aqui e tirar lições a respeito de medo, para a gente saber como ser confiante quando a gente sente medo. E a segunda coisa que eu quero falar, que é como introdução daquilo que a gente vai estudar, é que a primeira vez que a Bíblia fala a respeito do medo foi no Jardim do Éden, quando Adão pecou. E quando ele pecou, Deus disse: Adão, onde você está? Né? E quando Adão respondeu a Deus, ele disse: eu me escondi porque eu tive medo. Então a gente vê que o primeiro momento em que o medo foi citado na Bíblia foi quando o homem sentiu culpa pelo que ele fez, por aquilo que ele fez de errado. Então a primeira coisa que eu quero deixar aqui é que se você não entender, ou melhor, se você não receber, não acreditar que os seus pecados foram perdoados através do sacrifício que Jesus fez de si mesmo, você vai continuar sentindo essa sensação de culpa, o que faz com que você sinta medo de que todas as coisas possam dar errado. Então é muito importante você saber que você foi perdoado, que você foi justificado e que Deus não atribui culpa a você. Depois você estuda o Salmo 32. Isso é o homem bem-aventurado, onde Deus não atribui, né, não imputa pecado. E essa é a nossa condição diante de Deus, de justos, de pessoas não pecadoras, não pessoas que cometem pecado, mas pessoas justas, ainda que tenhamos falhas, mas o Espírito tem nos consertado. Independente de você achar que você merece, independente de você achar que tá certo ou que é justo isso, não interessa. Juiz é Deus, e foi Ele quem julgou a nossa causa quando entregou o seu Filho para ser julgado no nosso lugar, condenado no nosso lugar. Então, de graça, recebemos o perdão, ok? Então, você, em primeiro lugar, para você estabelecer a sua confiança, é você entender que de toda a culpa você foi absolvido, tá? Você foi inocentado, mesmo que você seja uma pessoa cheia de falhas, tá bom? Mas vamos lá ler em Isaías capítulo 36, a gente vê aqui um pouco da história do que aconteceu no tempo do rei Ezequias, quando Senaqueribe, o rei da Síria, ele cercou Judá e pretendia tomar a cidade. Lembrando que esse rei era um rei que já tinha tido muitas vitórias sobre várias nações que estavam ao redor de Israel, né? Várias vitórias. Então ele era um rei confiante. Normalmente, quando as pessoas elas têm muitos episódios de vitória, muitos bons episódios, a pessoa se torna muito confiante. Às vezes a nossa insegurança, ela tem a ver com os nossos traumas, ela tem a ver com o fato de muitas vezes ter dado errado, né? Mas é muito importante você filtrar isso no seu pensamento, porque às vezes o fato de ter dado errado muitas vezes não significa que vai dar errado de novo, entende? Muitas vezes quando deu errado, talvez porque ou você não entendeu, não percebeu um conselho, ou você fez aquilo no impulso, ou aquilo deu errado mesmo. A gente tem que saber ultrapassar as coisas e continuar em frente, percebe? Continuar andando e tentando novamente, continuar, né? Continuar. E o que acontece? Esse rei era um rei que tinha muitas vitórias, então a confiança dele era muito grande. Isso é uma coisa do ser humano. Quando vai dando muito certo, a pessoa fica confiante. Quando vai dando muito errado, a pessoa perde a confiança. E não deveria ser assim, né? A gente, mesmo com esse rei que teve tantas vitórias, teria que entender que uma próxima vez ele tinha que ser sóbrio, porque poderia dar errado. Nós estamos nessa vida e a gente somente tem que ficar confiante em Cristo que seja dando errado ou seja dando certo, nós estamos guardados e a salvos por Ele para que nenhum mal nos aconteça, ok? Então o que aconteceu? O rei cercou ali a cidade de Judá, né, e começou a mandar recados para o rei Ezequias, e o Ezequias começou a temer, porque era um rei que as pessoas temiam, e aí ele manda um dos servos dele
levar um recado num lugar que era alto, num aqueduto, um lugar alto da cidade, num ponto alto, para que todas as pessoas que estavam ali ao redor do muro pudessem ouvir esse servo do Senaqueribe, né? Mandar um recado que traria medo à população, principalmente ao rei. E é nesse momento que o instrumento do medo é usado. É claro que nós sabemos que apesar de que o medo entrou quando o homem sentiu culpa, ele é realmente inspirado por Satanás, né? Que vem no nosso ouvido e começa a encher os nossos pensamentos de insegurança. E se nós não estamos estabelecidos no perdão que Deus nos deu, é muito fácil levar a gente a sentir insegurança no que pode vir a ser, tá? E o que aconteceu? A gente vai ler alguns versículos e dentro desses versículos eu vou colocar a situação de cada um de nós no nosso dia a dia. Então no 36, Isaías 36:4 diz assim: Rabsaque lhes disse, que era o servo do rei da Síria, tá? Dizei a Ezequias, assim diz o sumo rei, ele está falando do Senaqueribe, o rei da Síria, que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que te rebeles contra mim? Rabsaque estava lendo uma carta do rei da Síria para o rei Ezequias, como eu falei, para todo mundo ouvir. E a primeira coisa que ele fala, que é a primeira coisa que surge no nosso coração é: que confiança é essa? Em que você está firmado para estar tão confiante assim? Por que você está tão acreditando que vai dar certo? Eu acho que tudo que você está falando não passa de palavras. A primeira coisa que a gente é questionado dentro da nossa mente, como eu falei, é inspiração maligna, claro, e a nossa alma já está muito aberta a isso, que confiança é essa? Você está se estribando em quê? Muito importante você saber que esse tipo de coleção de perguntas vai cair na sua cabeça e que você precisa saber dar a resposta, ok? Primeira resposta que a gente dá: a minha confiança está em Cristo, porque Ele é a minha justiça, Ele é o meu Salvador. Quando vier esse tipo de pergunta dentro de você, você está confiando em que? Que confiança é essa? Você está estribado em quê? Quem te disse que isso vai dar certo? Por que você acha que no final é você quem vai ser beneficiado? Por quê? Que confiança é essa? Então a gente tem que saber responder para nós mesmos. Para quê? Porque a nossa paz, ela se estriba na verdade. A gente precisa entender a verdade, receber a verdade para sentir essa paz. Então quando a gente proclama a verdade, e como ele diz aqui, a sua confiança me parece vãs palavras. E muitas vezes quando a gente fala, eu acredito em Cristo, a gente tem aquela sensação que a gente falou aquilo da boca para fora, mas isso não é uma verdade. Conforme você vai confessando aquilo, você vai sim receber a paz que você precisa para continuar confiante. E aí ele diz assim, bom, aí ele passa um pouquinho falando sobre isso, né? Pronto, ele vai falando sobre isso, depois você lê. Versículo 8, vem uma outra arma. Ora, pois, empenha-te com o meu senhor, o rei da Síria. O Rabsaque ainda está lendo a carta. E dar-te-ei 2.000 cavalos, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Aí a segunda coisa que ele fala, ora, deixa eu ver. Então se empenha aí, já que você está tão confiante, se empenha, que eu vou arrumar da parte do meu senhor 2.000 cavalos. Como diz, naquela época, cavalo era muito caro, gente. Não era toda nação que tinha cavalo, não. Eram nações ricas para cavaleiros muito bem preparados, não era qualquer um. E ele falou assim, vou te arrumar 2.000 cavalos, eu quero ver se você tem esse número. Olha, 2.000, e é tão pouco para nós hoje, né? Eu vou te arrumar 2.000 cavalos e eu quero ver se você tem cavaleiro suficiente para montar nele. O que ele começa a trazer? Começa a colocar em causa se a pessoa realmente está apta para ter sucesso. Será que você realmente consegue fazer isso? Você tem dom para isso? Você tem talento para isso? Você tem inteligência? Gente, eu já fui tão questionada com isso. Você tem inteligência para isso? Será que você consegue até o fim com isso? Será realmente que você é capaz de fazer isso? Esse tipo de questão vem na nossa cabeça. Começa a colocar em causa se a gente é apto, se a gente é capaz de levar algo até o final, de trabalhar com alguma coisa, de realizar um projeto, ou até mesmo de sair de um problema na sua vida. Será que você consegue resolver isso? Será que você consegue ser realmente a boa pessoa que você acha?
isso começa a ser colocado em causa. E é outra coisa que você pode responder, como Paulo respondeu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Toda vez que a Bíblia fala sobre Ele é a nossa força, você tem que entender que é do verbo ser. Quando fala que Ele é a nossa força, que Ele é para nós sabedoria, que Ele é para nós paz, que Ele é para nós justiça, significa que o fato de Cristo estar vivendo dentro de nós usufruímos do que Ele tem para esse mundo. Eu usufruo da sabedoria de Cristo, eu usufruo da força de Cristo. Gente, isso é tão verdade. Uma vez eu vi uma pregação muito maravilhosa, e o pregador ele dizia que o salvo ele é como uma boia. Você já pegou a boia na piscina e tentou afundar ela? Solta ela depois a mão. O que ela faz? Ela sobe. Nós somos assim. Ainda que a vida tenta nos afundar, a gente sempre sobe. Por quê? Porque a vida que nós temos hoje é a vida de Cristo em nós. Então, independente da gente ter aptidão para esse mundo ou não, se é necessário que Deus nos dê algo, nos use para algo, ou até mesmo que Deus nos queira abençoar para algo, é nele que nós vamos conseguir ter sabedoria, inteligência, talento, capacidade, força, sustento, paz. É nele. Não tem a ver com a gente. Tudo tem a ver com Cristo. Quando o mundo se estriba nele próprio, você pode ver que normalmente quando a pessoa se estriba nela própria, ela pode ter muito sucesso, mas ela tem que gastar alguma coisa. Ou é saúde, ou é a parte psicológica, alguma coisa ela vai ter que entregar quando nesse mundo ela se dedica demais. No nosso caso, a gente se dedica em Cristo, recebe a força de Cristo e no final ainda estamos em paz, ok? Depois a outra ferramenta do medo. Aí ele diz assim, vamos lá, ele diz versículo 10. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra esta terra? Olha o que o rei da Síria fala, gente. Olha o que ele fala. Acaso subi eu agora sem o Senhor, e esse Senhor é Yahvé, contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse, sobe contra essa terra e destrói. Olha a terceira dúvida. Será que o que está acontecendo na minha vida é de Deus? Será que essa coisa ruim que está acontecendo é porque Deus está me castigando? É porque eu pequei? É porque Deus quer que eu passe por um momento de tribulação? Será que na verdade o que está acontecendo é porque eu deveria estar fazendo outra coisa? Será que... E você percebeu o que ele falou? Ele falou, eu estou vindo em nome do Senhor contra você. Eu também estou vindo com o mesmo Deus que você acredita, é o que está me trazendo contra essa terra. A terceira coisa é a dúvida. Será que o que está acontecendo de ruim é Deus? Será que o que está acontecendo de difícil na minha vida, Deus tá nisso por algum motivo? Gente, esquece esse tipo de argumento. A Bíblia diz que Deus é misericordioso, Ele nos favorece, Ele é bondoso e o maior de tudo, Ele nos ama. Nada que seja sofrimento vem da parte de Deus. Eu acredito sim que às vezes uma pessoa quebra muito a cabeça porque ela própria está tomando as decisões erradas. E o que acontece? Deus está ali protegendo ela, claro, para não dar o pior de tudo. Mas ela vai precisar chegar ao ponto de amadurecer e entender que ela precisa tomar uma decisão diferente. Mas até lá o Espírito está tratando dela, está cuidando dela, está ajudando ela a entender que as decisões erradas só estão fazendo mal para ela. Ok, perfeito. Agora, as decisões erradas dela e as consequências não tem nada a ver com Deus. Deus não castiga, Deus não acusa, porque toda a condenação foi colocada em Cristo. Então não tem essa de eu pequei e estou sofrendo. Não tá nada, porque Jesus sofreu, então eu estaria pagando a dívida 2 vezes, ok? Então, nada do que está vindo contra você é Deus te mandando. Não é. Provavelmente você está decidindo algo mal, provavelmente você está imaturo numa situação e o meu conselho é para um pouquinho, ora a Deus e pede para Ele começar a te dirigir, além daquilo que é você decidir. Para um pouquinho, reavalia, ok? Reavalia como é que estão, pede conselho para as pessoas que você está vendo que tem entendimento de Deus, que tem sabedoria, para poder te ajudar, tá? Mas nunca pense que o mal vem da parte de Deus, porque não vem. Quarta coisa que a gente vê lá. A gente vai lá, assim. Vamos no 11 mesmo. Então disseram Eliaquim, Sebna, Joá e Rabzaqué. Esses 4 estavam em nome de Ezequias. Pedimos-te que fales em aramaico aos teus servos, porque o entendemos, e não nos fales em judaico aos ouvidos do povo,
que está sobre os muros. Então esses 4 falaram assim pro servo do rei da Síria: olha, fala em outro idioma, não fala no idioma que todo mundo está entendendo. Fala no aramaico que a gente entende, porque você vai desanimar o povo todo. Mas Rabzaqueles respondeu, 2 Rabzaqueles, deixa a gente maluco. Mas Rabzaqueles respondeu: mandou-me acaso meu senhor, falando do rei da Síria, para dizer-te essas palavras só a ti, somente ao teu senhor? E não antes aos homens que estão assentados sobre os muros? Para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? O rei da Síria, ele queria que o servo dele falasse para toda a nação ouvir. Por quê? Porque se toda a nação desanima, é mais fácil de levar o rei à derrota. Do que a gente tira a lição aqui? Quem está à sua volta. Se todo mundo que está à sua volta começa a ter medo por você, se todo mundo que está à sua volta começa a dizer que não vai dar certo, que você está realmente, literalmente mal arrumado na vida, que realmente a sua situação vai dar tudo errado, se todo mundo que está à sua volta perdeu também a confiança a seu respeito, é muito mais fácil desanimar você. E o inimigo trabalha assim. O instrumento do medo, ele sempre vai usar as pessoas à sua volta. É muito difícil você permanecer. É claro que, pessoal, como eu vou ressaltar em detalhes, porque tudo é equilibrado. Nós não estamos na lei. Eu até estava falando com meu esposo hoje de manhã que a lei, ela não tem flexibilidade porque os homens não são flexíveis. O coração dos homens é duro. Então a lei é sim e é não. A graça, ela é o coração de carne porque é um coração que sente. Então você tem que aprender no espírito a ser equilibrado. Há momentos em que você tem que ouvir sim o conselho de alguém. E uma pessoa que pode te dar uma boa direção e um bom conselho de sabedoria. E há momentos que não dá para ouvir. Tá entendendo? Você precisa sentir aqui o que você ouve, se aquilo te causa tortura ou se aquilo até te causa paz, mas na cabeça te dá medo. Porque nem sempre o que está na tua cabeça é de fato o que está no espírito. Às vezes você, até quando ouve um conselho, você gostou do que você ouviu, mas a sua cabeça teme tanto que você não consegue inclinar para aquele conselho. E às vezes você ouve o conselho e aquilo te perturba, que parece que você fala: eu não tenho força para fazer o que você está falando, então descarta. Então há momentos e momentos. Sim, o instrumento do medo, que é um instrumento demoníaco, ele vai trabalhar com pessoas à sua volta para desanimar, mas nem sempre dá para você levar que todas as pessoas que estão falando com você estão erradas e nem sempre dá para levar que todas as pessoas que estão falando com você estão certas. Isso é uma coisa que você precisa sentir paz, sentir aqui, se aquela pessoa, o que a pessoa fala e o que a pessoa fala. Ok? É uma coisa equilibrada, tá bom? Na dúvida, Deus, não tô entendendo nada, tá uma bagunça na minha cabeça. Toma aí a direção por mim. É o que eu sempre falo: Senhor, não confia em mim. Eu sempre falo isso pra Deus. Não confia em mim, Pai, não confia. Me ajuda. Se eu decidir errado, toma a decisão por mim. Né? Eu não ponho confiança em mim porque pode dar tudo errado, tá? E aí a gente vai terminando aqui. Tá quase terminando? Vamos no versículo 16. Aí o servo do rei da Síria começa a falar pro povo: não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide, e da sua própria figueira, e bebei, cada um da água da sua própria cisterna. O rei fez uma proposta pro povo: deixa Ezequias para lá, vem pra mim, faz aliança comigo, que vocês vão ver se vocês não vão ter o que vocês estão querendo. Cuidado. Porque às vezes uma proposta que parece mais confortável não é exatamente o que era pra você. Depende. Tudo depende. Como eu falei, estamos na graça e a gente precisa sentir. Tem propostas que são mais confortáveis, é apenas pra mudar você de rota. É apenas pra mudar você de caminho. Eu até, essa semana, fiz um vídeo que eu nem postei ainda, sobre o fato de que às vezes aquilo que é mais confortável, normalmente a gente adere. Eu não estou dizendo que o que é desconfortável, o que é difícil é o que a gente tem que agarrar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nem sempre a gente tem que fugir de todas as situações porque elas nos causam desconforto. Porque, gente, uma coisa que eu estou vivendo e é verdade. Às vezes você vive uma coisa aqui e isso foi muito chato. Mas quando daqui 10 anos você vive uma mesma situação, pode ser que você está mais maduro. Percebe? Você não precisa fugir, sair correndo. Você pode estar mais maduro. E aí essa situação aqui ela se torna mais leve, porque você amadureceu. E eu vejo da parte de Deus que Ele prefere que a gente amadureça do que a gente fuja, entende? A gente quando a gente se torna maduro, a gente lida com a vida de forma diferente. Porque se a gente não pode viver fugindo.
né? Não pode viver fugindo. E isso aqui foi uma forma de fuga. Ele apresentou uma fuga. Ele falou, ao invés das pessoas ficarem confiantes e permanecerem, elas poderiam fugir para uma zona de conforto, não arrumar encrenca com o rei da Síria. E às vezes a zona de conforto não é você deixar de fazer uma coisa. A zona de conforto às vezes é você fazer uma coisa, porque assim, vamos dizer que você agarra uma oportunidade nova na sua vida, né? E essa oportunidade nova te causa desconforto. Aí o que você faz? Você foge dela. Mas às vezes, se você tivesse ficado, você ia ultrapassar aquilo e depois aquilo ia ficar confortável. Você fugiu e aquilo continuou mal resolvido. Aquilo é desconfortável. Então por isso que eu falo que tudo é temperado. Por isso que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo ter o dom, um dos frutos dele em nós é a temperança, é sobre o equilíbrio. É sobre você entender o que de fato está desconfortável ou o que de fato é um caminho que você está passando para amadurecer. E que Deus é a tua força naquilo. Ou ao contrário, realmente é uma proposta que está tirando você da vontade de Deus para a sua vida. Lembrando que a vontade de Deus para a sua vida não é um sacrifício. A vontade de Deus para a sua vida é algo que é compatível com quem você é. Né? Porque muitas vezes a proposta da religião é que o que é a vontade de Deus para a sua vida é sacrifício, morrer. Não, sacrifício Jesus fez, por isso que ele é louvado. Eu não posso ser louvada por aquilo que Cristo fez. Só ele pode ser louvado pelo que ele fez. A vontade de Deus para minha vida é compatível comigo. É o que pode de fato me fazer feliz. E às vezes uma proposta pode mudar todo esse rumo. Então tudo tem a ver com a gente perceber o que está aqui dentro de nós, ok? E parar de evitar o que está aqui. E aí a gente vai sim, agora sim, terminando, aonde entra a confiança do Ezequias. O que aconteceu? O povo desanimou. Aquela carta foi totalmente desafiando a confiança dele. No capítulo 37 de Isaías, no verso 3, olha como Ezequias reage. Os quais lhe disseram, assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia. Ezequias recebeu toda aquela afronta e perdeu a confiança. De castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Ou seja, Deus já tinha falado que ia dar vitória para ele. Mas todas aquelas palavras, todas aquelas dúvidas, toda aquela ministração na mente, as pessoas ao redor dele roubaram a confiança dele. Eu não sei se você se sente assim, sem confiança. Pode ter certeza que isso não vem da parte de Deus. É hora realmente de mudar essa postura. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque. Por que acontece? Ezequias mandou o pessoal dele ir falar com Isaías. Concluindo, né, a história. O pessoal foi falar com Isaías o profeta, e o profeta mandou dizer da parte de Deus para Ezequias, Ezequias, eu resolvo isso aí. Ou seja, basicamente Deus falou assim, eu vou te dar vitória, fica tranquilo. Fica tranquilo. E realmente, ele fez uma confusão lá no arraial dos assírios, porque ele trouxe um outro inimigo para vir para a terra da Síria. Senaqueribe sai correndo sabendo que a terra dele vai ser atacada, ele volta para a terra dele, mas foi só rumor, ninguém foi para a terra dele. Deus fez um rumor acontecer, onde eles ficaram sabendo, e ninguém sabe de onde veio essa voz, que alguém ia atacar a terra deles. Então Senaqueribe sai do acampamento que ele fez ao redor de Judá, pega todos os soldados dele, volta para a terra dele, chegando lá não tinha ninguém. E aí naqueles mesmos dias, eu não sei se foi no mesmo dia, já não me lembro, eu estudei esses dias, mas não decorei, os filhos dele matam ele, o rei da Síria. E o que acontece? Judá fica descansado, mas o rei Ezequias perdeu a confiança. Ok? Sabe o que é o mais legal de tudo isso no final da história? É que mesmo Ezequias sem confiança, Deus ainda salvou ele. Você está a salvo. Você está sempre a salvo. A proposta de Deus é sempre manter você a salvo, ok? Às vezes o caminho está duro e está difícil, está sem confiança, está cheio de dúvida, mas você continua salvo, não interessa o que você está sentindo. Você está com medo? Você continua salvo. Você está sem confiança? Você continua a salvo. Você está com dúvida? Você continua a salvo, ok? Mas lembre-se, a vida que Deus deu para você, ela é sua. E Ele quer que você desfrute disso, Ele quer que você viva isso. E quando a gente se estriba na confiança que Ele nos propõe no Evangelho, a gente vive mais feliz. Porque eu posso estar salva, mas posso estar triste. Posso estar salva, mas posso estar cheio de dúvidas e medo. E isso não é legal para mim. Eu tô a salva? Tô, mas mais do que isso, eu quero conseguir ter a alegria
que Cristo conquistou para mim, por fato de eu ser livre. Eu quero conseguir viver a minha vida. Eu não quero que Deus viva a vida por mim. Eu quero viver ela em Cristo. Ou seja, eu quero viver usufruindo do que Cristo tem, do que Cristo tem dentro de mim, ok? Isso é sua parte. Então, o Evangelho propõe para você confiar inteiramente em Deus, mesmo quando o caminho é difícil, mesmo quando existe um acampamento ao redor de você, como foi no caso dele, um acampamento inimigo ao redor dele. E Deus falou para ele, fica tranquilo, Ezequias, fica tranquilo, porque você vai ter vitória, ok? Essa era a palavra que eu tinha para você a respeito do instrumento do medo e a respeito de ser um instrumento que já está falido na nossa vida, que já está realmente quebrado na nossa vida. Agora, o importante é que mais do que você esteja a salvo, porque é um instrumento que não pode fazer nada contra nós, é que você sinta a alegria que Cristo conquistou para nós. E essa alegria é a alegria de que estamos aqui de olhos abertos e continuaremos de olhos abertos até a eternidade e temos que ser felizes todos os dias da nossa vida. E o Evangelho faz isso por você. Você já é feliz e talvez não sabe, ok? Essa é a palavra que eu tinha para você. Medita bastante nela, lê mais lá e a gente se vê no próximo programa. Beijinho, tchau, tchau!